Direto dos anos 80. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Publicada no bimestre de junho e julho de 1985, a Fantasma Especial número 5 trouxe duas aventuras assinadas por Lee Falk e Sy Berry. Lembrando que nessa série de vídeos em que a gente está falando sobre a Fantasma Especial, o que a gente faz são alguns breves comentários sobre as histórias de cada edição. A primeira das histórias foi intitulada aqui no Brasil como Terrorismo. Trata-se de The Embassy Siege, que seria algo como o cerco à embaixada. É a 155ª aventura diária do Fantasma e foi publicado originalmente entre setembro e dezembro de 1984. Então, menos de um ano depois, essa história já estava sendo publicada aqui. A história começa com o presidente Goranda, de Ivorilanna, o país vizinho a Bangala, fazendo uma visita diplomática a Lamanda Luaga. Diana e o fantasma são convidados para a recepção na embaixada. Entretanto, Diana avisa que terá de ir sozinha porque o seu marido está trabalhando, está fora. Ela então telefona para a casa na árvore, onde Rex está cuidando dos bebês Kitty e Eloise. Durante a recepção, a embaixada é atacada por um grupo de terroristas que fazem os presidentes e todos os convidados de reféns. Esses 12 terroristas tomam a embaixada e ameaçam explodir com todos lá dentro se as suas exigências não forem atendidas. E o que eles querem é a libertação de 30 outros terroristas que estão presos em Bangala e também em Ivorilanna. Além disso, eles ainda exigem 5 milhões de cada país e um avião para facilitar-lhes a fuga. Caso as suas exigências não sejam atendidas, eles vão começar a matar um por um os membros dos corpos diplomáticos que estão como reféns, porque eram os convidados da recepção. Nesse meio tempo, o fantasma chegou à casa na árvore e viu pela televisão a notícia dessa tomada à embaixada e é informado por Rex que Diana estava lá. Ele não pensa duas vezes e parte para a capital a fim de resolver a situação, porque o fantasma é assim, ele não conversa muito não, ele vai lá e resolve a parada. Ao chegar lá, o fantasma vê um helicóptero nas redondezas e ele tem uma ideia. Ele se dirige até o cabo que estava fazendo a guarda do helicóptero e diz que o coronel o havia chamado. Nisso ele entra no helicóptero e convence os pilotos a levá-lo até o topo da embaixada. E aí começa um momento curioso, porque os militares que estão fazendo a guarda no entorno da embaixada para tentar resolver a situação acham que ele é um dos terroristas. O terrorista que está no topo do telhado fica na dúvida se ele é ou não um dos terroristas. Quando o fantasma está descendo, os militares tentam atingir o fantasma, o que faz com que o terrorista acredite que ele é um dos nossos, ele é um dos terroristas também. Na conversa com o fantasma, o terrorista do telhado informa ao chefe que há ali um homem com um cachorro. E ele fala assim, olha, a gente não está esperando ninguém assim, mata ele. E Diana ouve que há um homem mascarado com um cachorro. É claro que o fantasma desarma esse terrorista e com isso os homens do helicóptero veem, ah não, ele está do nosso lado. A história é muito simples a partir daí, mas é fantástico ver como o texto do Lee Falk é valorizado pela arte do Sy Berry, porque nós vamos vendo o fantasma derrotando um por um dos terroristas. A cada um que é enviado para ver o que está acontecendo, ele vai lá e os derruba. E é interessante porque os terroristas são todos identificados por números. E aí, num dado momento, o chefe está lá tentando falar com o número 6, quando o número 6 entra sendo jogado pela janela. E logo na sequência o número 5. É então que eles resolvem acelerar as coisas e começar a matar os reféns. E eles escolhem começar justamente
por Diana. Eles a levam até a sacada de onde eles pretendem jogá-la. Nisso, o fantasma acaba desarmando e deixando desacordados outros 2 terroristas. E Diana reage contra o terrorista que a estava segurando com um golpe de karatê. Esse sujeito então aponta a metralhadora para ela e diz que vai enchê-la de chumbo. Nesse momento, o fantasma joga um outro sujeito em cima dele e puxa Diana para o telhado. Então ele pega uma das metralhadoras que ele tomou de um dos terroristas e entrega na mão dela e diz o seguinte: se alguém subir ao telhado e não for eu, não pense, atire. E aí tem um momento que a Diana diz: mas são 12 assassinos armados. E o fantasma responde: eram 12, 5 a menos, são 7. E se eu puder, não sobrará nenhum dente deles. E aí a gente vai tendo em paralelo as negociações entre os terroristas e as forças de segurança e o fantasma acabando com um por um. Tem um momento que é ótimo porque os caras levam uma mala com dinheiro e o terrorista, o líder dos terroristas, joga uma corda. Conforme eles estão puxando, o fantasma vai lá e agarra a mala de dinheiro, toma a mala dos terroristas e continua o trabalho dele. E aí é legal porque o Goranda e o Luaga estão rachando o bico, porque eles já estão imaginando quem é que está fazendo tudo aquilo. E a ação é maravilhosa, ver o fantasma, né, acabando com um por um, e a solução gráfica que o Cyber dá, de simplesmente ir mostrando esses caras sendo derrubados, sem muito teretetê, sem muito lero-lero, até que só sobram 2 terroristas na sala. Quer dizer, porque mal ficam os 2 e um deles já é puxado e nós ouvimos aquela voz cavernosa: agora só ficou você. O líder dos terroristas resolve então que vai sair dali de um jeito ou de outro e manda que os 2 presidentes se levantem e saiam andando. E ele ameaça: ou você se entrega ou eu vou matar os 2 presidentes aqui. É nesse momento que Lamanda Luaga distrai o terrorista e o enfrenta. Caso vocês não se lembrem, Lamanda Luaga era campeão faixa preta de karatê. E nisso Luaga é aplaudido pelos presentes e parabenizado pelo fantasma. Muito bem, Luaga. Ele: eu peguei 1, você pegou 11. E é assim que essa história termina, de uma forma muito legal, com os terroristas presos. E a pergunta, né? Como você subjugou 11 bandidos armados? E o fantasma responde: do mesmo jeito que o senhor dominou o 12º presidente. Um de cada vez. Gente, é uma história realmente excelente. Já a segunda história dessa revista, né, Os Diamantes Kimberly, foi a 154ª aventura diária do fantasma, ou seja, ela foi publicada originalmente antes da história que abre a edição. E tem uma coisa curiosa: embora oficialmente o nome da história devesse ser Os Diamantes Kimberly, na tradução da RGE eles colocaram literal, fizeram uma tradução literal, botaram Kimberly, os diamantes. Coisas que acontecem. A história começa com o 20º fantasma ensinando o seu filho a sobreviver na selva. Nisso ocorre um assalto, tá? Bandidos roubam uma carga valiosa, que é a carga dos diamantes Kimberly. Esses diamantes haviam sido doados pelo velho senhor Kimberly para o Hospital Infantil de Mauitã. Estavam sendo transportados para lá quando eles foram roubados. Os bandidos acabam se escondendo no Hospital da Selva, que é dirigido pelo Dr. Axel. O Dr. Axel consegue mandar um dos nativos avisar ao fantasma. O 20º fantasma então parte para o Hospital da Selva para poder ajudar a salvar o Dr. Axel e os seus pacientes. Um dos meliantes, o Davos, ele tenta beijar uma enfermeira e quando um outro médico intervém, eles simplesmente matam esse homem, né? Matam esse médico. O 20º fantasma entra e acaba com todos eles, pega todos eles. Eles são levados à justiça. 2 dos criminosos são condenados à morte, porque eles assassinaram um homem. Já o Davos, por ser muito jovem, o juiz resolveu ser leniente com ele e deu a ele uma pena de passar uma vida na prisão. E aí aqui tem um detalhe muito importante que foge a gente. Na tradução brasileira, é dito que Davos recebeu a pena da prisão perpétua, mas ele é solto depois de 20 anos.
Como isso é possível? Acontece que no original é dito que ele é condenado a uma vida na prisão, que não é a mesma coisa que prisão perpétua. Pelas leis internacionais, né, pelas leis inglesas, uma vida na prisão corresponde a 20 anos. Então, durante 20 anos, Davor ficou esperando para poder sair da cadeia e se vingar daquele mascarado que lhe deixou com uma marca de caveira permanente no rosto. E um detalhe interessante, apesar de Davor e dos seus parceiros de crime terem sido presos, os diamantes não foram recuperados. Quando sai da prisão, Davor bota lá um chapéu, bota uns óculos escuros e vai até o hospital da selva do Dr. Axel e pergunta pelo fantasma. E ele diz que alguém diz que de vez em quando ele passa por aqui. Então ele fala, então ele ainda está vivo. E aí nós vemos o 21º fantasma em sua cavalgada habitual, sendo alertado por Capeto de que algo está errado. É quando um tiro é disparado, o fantasma cai. Davor estava escondido, aguardando a passagem do seu velho inimigo. Acontece que o fantasma estava fingindo, porque afinal de contas ele foi alertado por Capeto. Quando Davor chega perto do fantasma, este reage, os dois lutam e Davor ganha mais uma bela marca da caveira para ostentar no queixo. E Davor fica apavorado ao perceber que aquele homem não havia envelhecido. Afinal de contas, ele enfrentou o 20º fantasma, né? E acha que é o mesmo. Quando ele tenta fugir, Capeto vai atrás dele por ordem do fantasma. Nesse meio tempo, 2 homens passam pelo hospital da selva do Dr. Axel e estão à procura de Davor, dizendo que ele é procurado por assassinato e que eles são da polícia. O fantasma interroga Davor querendo saber o que foi feito dos diamantes. Nesse meio tempo, os 2 homens acabam chegando e rendem tanto o fantasma quanto Davor. Eles acham que o fantasma é um outro bandido que também está querendo os diamantes, mas Davor fala não, ele é o fantasma, ele é o espírito que anda, é o homem que não morre, a lenda vai crescendo. Esses 2 homens querem também os diamantes. Davor sabe que se ele revelar onde estão os diamantes, aqueles 2 homens irão matá-lo. Eles amarram o fantasma em uma árvore para deixá-lo à mercê. Eles amarram o fantasma em uma árvore para deixá-lo à mercê das feras, porque eles dizem, nós somos ladrões, não somos assassinos, mas vamos deixar você para os animais da floresta. Davor se aproxima do fantasma e fala, eu te ajudo, você me ajuda, por favor, porque Davor está temendo pela sua vida. Os homens partem com Davor, que se agarra ao fantasma desesperadamente, querendo a sua ajuda, querendo que o fantasma o proteja. Depois que os homens partem com Davor, o fantasma começa a ser observado pelas feras da floresta e não tarda muito até que um leopardo apareça. Nisso, o fantasma percebe que quando Davor se aproximou dele, ele enterrou um canivete na árvore. Com algum cuidado, enquanto Capeto e Herói enfrentam o grande leopardo, o fantasma consegue pegar o canivete e se libertar. Espanta o leopardo com um baita de um pontapé e parte no encalço dos homens que levaram Davor. E aí nós temos a situação que o fantasma está desarmado, porque aqueles 2 homens levaram as suas armas, e terá que enfrentá-los de um jeito ou de outro. Seguindo os rastros do jipe no qual eles se encontravam, o fantasma chega até o local onde eles haviam deixado Davor de pendurado numa árvore para tentar convencê-lo a dizer onde estavam os diamantes. O fantasma resgata Davor e diz para ele, não dê nem um pio, fique quieto. E então ele enfrenta os 2 homens que haviam tentado matá-lo e que estavam atrás dos diamantes. E é interessante que quando ele recupera os revólveres, ele diz, depois de ficarem na mão desses sujos, vão precisar de uma boa limpeza. Quando os 2 criminosos voltam a si, eles percebem que estão ostentando belas marcas da caveira nos seus rostos. É quando o fantasma se revela e resolve pôr aquilo em pratos limpos. Na verdade, aqueles 2 homens eram o escrivão do julgamento e o policial, que depois do julgamento começaram a visitar Davor na prisão, levando presentes, levando doces, levando cigarros, aquela coisa, porque no fundo eles queriam saber onde estavam os diamantes. E o fantasma diz,
eu já sei onde eles estão. E Davos fala, mas eu não vou, você não tem como saber, você está me enrolando. Ele diz, eu sei onde estão. E ele acaba levando os caras com ele, né, até o hospital do Dr. Axel, onde ele vai até o poço. E era lá que estavam os diamantes Kimberly. E aí nós vemos um final maravilhoso, porque os diamantes haviam sido doados pelo velho Sr. Kimberly para o Hospital para Crianças Deficientes de Mauitan. Mas o fantasma diz, eu acredito que o hospital não se importará em dividir com você. E aí nós temos um momento muito bacana em que o fantasma entra em contato com o Hospital de Mauitan, dizendo que encontraram os diamantes, que quem encontrou foi o Dr. Axel, e ele fala assim, vocês poderiam dividir. Axel cochicha, peça 5%. O fantasma fala, 50%. Partes iguais para os dois hospitais. E assim a aventura termina com o fantasma levando à prisão novamente os criminosos e auxiliando ainda mais o hospital do Dr. Axel. E essa foi a Fantasma Especial número 5, diretamente de 1985, quase 40 anos atrás. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil, que se encontra na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas diversas redes sociais onde o Fantasma Brasil está presente, inclusive o WhatsApp e Telegram, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?